Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta live super especial. Super especial. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar de uma espécie, não é bem um segredo, tá? Porque muitas pessoas não sabem o que é karma. Então, não pode ser um segredo, né? Uma coisa que as pessoas não sabem o que é, então não é bem um segredo. Mas é um tabu. Ninguém toca no assunto. E como ninguém toca no assunto, fica muito mais difícil a gente conseguir resolver, se curar, tá? Então eu vou começar do princípio. Karma, e vocês viram a Semana do Karma, né? Semana passada, que eu dei 3 aulas grandes sobre karma, explicando o que é. Karma é uma dor de uma vida passada que você não chorou na altura, não fez o luto na altura, tá? Você não faz o luto, você fica naquela situação a gente chama a situação de trauma, né? Que a pessoa fica tipo freeze. Só que ela continua vivendo, ou mesmo pode ser na hora da morte, tá? Naquela situação. E energeticamente, imagina uma bola preta, super pesada de densidade, que como não foi feito luto, porque luto é isso, né? Luto é tirar a dor de dentro de você. Não foi feito luto, ou porque a pessoa não chorou, basicamente porque a pessoa não chorou, mas porque a pessoa não queria sofrer, ou porque ela não conseguia chorar, ou porque ela não se relacionava com as suas emoções, ou porque ela achava que tinha que ser forte. Tem muitos motivos na nossa sociedade que fazem com que a gente não se relacione com os lutos. Só que o que acontece? Essa bola energética pesadíssima, imagina um buraco negro. Eu gosto de chamar buraco negro e vou explicar por quê. Você morre e ela fica aqui. Ela fica aqui, no éter, nesta outra dimensão que a gente não vê. E ela puxa a encarnação. Então, antigamente eu falava, quando eu estudava astrologia, assim mais, né? Porque agora eu não estudo tanto, eu dava consultas de astrologia, a astrologia da alma, isto é, kármica, de vidas passadas, etc. Eu perguntei muitas vezes para Jesus, que história era essa de só porque uma criança nasceu às 7 da manhã do dia 2 de fevereiro, ela vai ser daquele jeito que está no mapa. E Jesus falava, não é assim que funciona. E eu, então me explica, porque eu não estou entendendo. Tipo assim, só porque a pessoa nasceu naquela altura, você olha para o mapa e confere, como é que confere? Ela vai ser o que o mapa fala? Então onde está o livre-arbítrio, né? Não. Aí um dia eu estava meditando e de repente eu comecei, é como se eu estivesse lá no universo, né? Estava lá no universo, eu comecei a ouvir assim, tac, 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 tac. E olhei e era os planetas se alinhando para me dar... como é que eu vou te explicar isto? Mediante o que eu ia ser, eles estavam se alinhando, por isso é que às vezes demora 1000 anos para você encarnar, outras vezes demora 3 meses. Né? Por quê? Porque os planetas estavam se alinhando para conferir com o que você viria a ser. Então não é que você é quem é porque o mapa é assim. Não. Você nasce naquele dia, que é o dia em que o céu está... Porque o teu mapa astral é o desenho do céu quando você nasceu. Então, quando o céu está tudo alinhado para te dar a energia do que você já vem ser, você já vem ser, né? Nesse minuto que estava tudo alinhado, eu comecei a sentir me puxando. Aí entrei numa espécie de uma manga e nasci um bebê. Então, Jesus falou, você não é quem é porque o mapa está lá. Não. Você nasce naquele dia porque está alinhado e vai te dar energia para ser quem você já vem ser. Você já está trabalhando para ser esta pessoa que você vai ser. E aí fica esperando. Quando é que vai estar alinhado para você nascer? Então, por que eu estou explicando isso? Porque quando eu tenho um determinado karma, vou dar o meu exemplo, por exemplo, eu tenho karma em rejeição, um dos karmas, rejeição da sociedade, um dos meus karmas, karma em Saturno em Capricórnio. Foi eu, como tinha sido apedrejada numa vida passada,
como tinha sido, sabe aquelas pessoas com um gancho que eles punham lá em cima nos postes, para servir de exemplo. Isto é, eu já tinha um karma de rejeição da sociedade. A sociedade já tinha me rejeitado. E eu ia ter que superar isso. Só que para superar eu tinha que vivenciar. Então eu precisava nascer com karma em Capricórnio. Porque karma em Capricórnio, Capricórnio é a estrutura social, karma é estrutura social e restrição. Então, ele demora 28 anos, a cada 28 anos eu podia ou não nascer. Mas depois tinha os outros planetas que também tinham que estar alinhados para eu passar pelo que eu tinha que passar para ser quem eu iria ser. Então, o karma, ele é o quê? Ele é essa bola de densidade emocional muito pesada, buraco negro, que está te puxando para a encarnação, está te puxando para você vir. E qual é o segredo? O que não se fala? O que não se fala é que ele, karma, é o tal de todas as coisas que a gente anda falando hoje. O que a gente anda falando hoje? Esquece o karma agora. Corta para, como se fosse no cinema. Corta para. O que a gente fala hoje? A gente fala hoje sobre os nossos boicotadores. A gente fala sobre o nosso lado negro. A gente fala sobre a escassez. É ou não é? A gente não fala sobre a escassez? Coisas que a gente sente, que a gente não consegue sentir abundância e amplitude. É ou não é? Então, isso tudo é o karma. Isso é o que ninguém te fala. Que você só tem que se centrar e estudar um assunto. Você não precisa ficar, não, a escassez, eu preciso resolver a escassez porque eu preciso ser abundante. Não, mas depois o meu lado negro, eu preciso trabalhar meu lado negro porque o meu lado negro atrapalha. Não, mas os meus boicotadores, porque eu tenho que estudar. Entendeu? É como se você tivesse que estudar muita coisa para você conseguir estar bem. Só que essa muita coisa são os teus karmas. No dia que você estudar os karmas, você não precisa estudar mais nada. E é isso que ninguém te fala. É como se as pessoas estivessem te explicando uma série de coisas, te dá um cansaço tremendo, você não sabe nem por onde é que tem que começar. Por onde é que você começa para trabalhar o seu lado negro? Me fala. Por onde você começa para aumentar sua autoestima? Me fala. Por onde é que começa? Para você se amar, para você se adorar, para você gostar de você. Por onde começa? Ninguém te fala. Todo mundo te fala que você tem que ter autoestima, mas ninguém te fala o que você tem que fazer. É ou não é? Os teus boicotadores, isto é, quando você vai fazer sucesso, tem uma coisa que corta e você se cancela. Os seus autocancelamentos. Por onde você começa para resolver isso? Fica tudo na cabeça, fica tudo mental, aí você fica pensando, quando vem uma situação você reage. Você reage com a cabeça? Não, você reage com a tua energia. E aí, estraga tudo de novo. Porque você entendeu aqui, tem uma expressão que eu amo que Jesus fala que é: você entendeu, mas você não integrou. Entender na cabeça, você entende tudo, mas depois os poros tem que se tornar a sua segunda natureza. Você tem que reagir em conformidade com o que você entendeu. Só que não dá, porque aqui é dimensão mental e aqui é dimensão energética. E um não cruza com o outro. Ajuda? Claro que ajuda. Ajuda você a entender. Mas depois, na hora da reação, na hora que tá a crise, que você tá no olho do furacão, quem vai reagir é o que você integrou na tua energia. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que tem duas pessoas discutindo ali. Eu estou passando. Se fosse antes, eu ia lá ver o que era. Por quê? Porque a minha violência interior conferia com aquilo. Aí eu era puxada por essa bola, né? Eu era puxada, eu tinha que ver. Hoje, como eu integrei que eu rejeito a violência em qualquer uma das suas formas, quando eu olho para aquilo, eu vou para um outro lugar. E isso acontece com todas as situações de violência que eu conheço. Mas você acha que é porque eu entendi que a violência faz mal? Não, é porque eu integrei. Meu corpo não quer violência. E quando ela vem, eu faço tudo para terminar com ela o mais depressa possível.
Entendeu? Então, o que ninguém te fala é que tudo isso que a gente tem que trabalhar e que as pessoas estão falando é uma coisa só. E o nome é karma, e na hora que eu sei quais são os meus karmas, eu sei os meus karmas, eu entendo de onde vem, eu começo a limpar. O que que acontece? A partir do momento que você pega na sua energia, dentro de... Eu não tô falando... Eu já nem tô falando de emoção, entendeu? Eu não tô falando de sistema mental, isso não tô falando mesmo. Mas eu já nem tô falando de emoção, eu tô falando de energia. Como se você tivesse bolas pretas dentro do teu corpo, tem que tirar. Só que precisa de técnica para tirar. Então imagina, você tem bolas pretas dentro do teu corpo. Imagina, né, que você tem bolas pretas que cada vez que vem uma abundância muito grande elas cancelam, porque elas querem continuar morando ali muito bem, né? E você não entende porque que não tem abundância na sua vida, porque você nem sequer nota que é você própria que cancela. E aí, o que que acontece? Imagina que você tem um formato em que você aprende a entender quais são, a entender o que significam, e entender por que você não consegue A ou B ou C. Exemplos. Por que você não consegue fazer sucesso? Por que você não consegue ganhar dinheiro? Por que você não consegue um amor que seja recompensador? Por que você não consegue ter saúde? Tudo você vai entendendo. Ah, tá, eu não consigo um relacionamento porque eu provavelmente tenho karma de relacionamento, ou porque eu tenho um karma de apego e me seguro muito, ou porque eu tenho um karma de comunicação, não consigo falar, ou porque eu, entendeu? Eu tenho tanto karma, tanto tem 12, mas tem tantas variantes de cada karma, que na hora que eu entendo por que eu não consigo fazer as coisas, e começo a limpar, o que eu te pergunto? Imagina um corpo que as bolas pretas começam a sair. Todas. O que acontece? Fica vazio, certo? Exato. Depois, a luz de Jesus, a grande luz, a luz do mais alto arcanjo do céu, entra. Para quê? Para subir a frequência vibratória. Ela não pode entrar e subir a frequência vibratória se você está cheio de bola preta. Porque ela chega e a própria bola preta ou nem entra. Então, qual é a técnica? Primeiro tira o peso, depois entra a luz. Ou a luz entra de uma determinada forma que fica para o preto sair, para o escuro, né, para a bola densa sair. Então, essas várias técnicas fazem com que você fique leve, abundante, começam a vir coisas boas e depois vira uma bola de neve, porque aí você, pera, eu descobri a pólvora, né? Então vou fazer aqui mais um pouquinho. Vou fazer ali mais um pouquinho, vou fazer ali mais um pouquinho. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai dando certo. E cada vez que você faz mais, dá mais certo. Até que chega uma altura que você está em abundância pura. Entendeu? Eu precisava muito te falar isso, independentemente, porque a gente está lançando um curso Karma, independentemente de você se inscrever no curso Karma ou não, tá? É muito importante que você entenda que é óbvio que tem um curso Karma, que é um atalho, em que você vai muito mais rápido fazer isso tudo que eu falei, mas se você não se inscrever não tem problema nenhum. Você faz isso que eu falei. Agora, eu queria te explicar o que é o curso Karma, para que você possa entender como é rápido e como é que eu vou te falar? Com um método, seguindo, é muito mais dinâmico e muito mais eficaz. Você não para no meio do caminho, não faz sentido parar no meio do caminho. Até porque você não vai precisar estudar o curso todo, você pode estudar os teus karmas. Você sabe quais são? Estuda os teus e começa a limpar. Então eu vou te falar o que o curso tem, tá? O curso é dividido em 3 partes. A primeira parte são 2 aulas, é uma teoria, o que é o karma, essa energia devastadora que não te deixa viver, é uma aula só sobre isso, e é uma aula sobre a lua negra, que é você tem um ataque de fúria, você surta. Em Portugal a gente fala, ele se passou, né? E aquilo não é ele.
E essa aula explica tudo. Por que que você surta? Por que que você se passa? Tá? Ela explica. Essa é a primeira parte. Por isso é teoria, o que é o karma e por que que você se passa. Segunda parte. Uma aula para cada karma. São 12 aulas com 12 meditações. A meditação é para limpar o karma. Já é para começar a limpar. Essas 12 aulas, quando você se inscreve no curso, você vai ganhar uma espécie de um certificado com todos os teus karmas. Ah, no meu caso, Alexandra Solnado está limpando esses karmas, 2 pontos, e todos os karmas que você tem. Então você vai saber nas 12 aulas quais é que você deve fazer. Mas tem mais. Eu vou dar uma aula inaugural, vamos falar, uma aula inaugural semana que vem, em que eu vou ensinar você a, mediante os mapas astrais de todo mundo que você conhece, identificar os karmas deles. Entendeu? E aí vai ser muito mais fácil, porque aí você vai conseguir saber o karma da mãe, do pai, do periquito, do filho, de todo mundo, inclusive estudar esses karmas. Eu, quando soube os karmas, por exemplo, dos meus filhos, peraí que veio aqui uma coisa verde, peraí só um pouco. Eu, quando soube os karmas dos meus filhos, foi muito mais fácil lidar com eles. Porque você sabe qual é a restrição, qual é o problema que aquela pessoa tem. Então você não fica puxando por aquilo, pelo contrário, você ajuda a pessoa. Então você vai poder ajudar muita gente sabendo as limitações. Por exemplo, um casamento, né? Você saber, a mulher saber os karmas do marido e saber os dela. E tem os que são, que chocam, né? Fica muito mais fácil de lidar, inclusive de explicar, tá? E depois a terceira parte é o método da limpeza, em que você vai ter uma aula sobre como limpar, as fases de limpar o karma. Então, essa é um curso, ele é tão bem feito, ele foi todo ditado por Jesus. Eu estudei astrologia, como eu te falei, mas Jesus me explicou tão mais coisas do que eu estudei. As coisas que ele me explica não estão em livro nenhum. Por isso eu me arrisco a falar que é um curso único que você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu nem vou falar um curso, é um atalho único. E depois, fora isso, você tem os bônus, né? Você vai ter um ano de asas, que é esta comunidade que a gente tem, em que estão lá todas as minhas aulas e todas as lives que eu faço vão para essa comunidade, para essa plataforma de alunos do Asas. E eu tenho uma aula por mês exclusiva para os alunos do Asas. Então, tem um ano dessa, depois tem um grupo de Facebook só com os alunos do Asas. E por que é tão importante? Eu não canso de falar nisso. Por que é tão importante haver grupos? Porque se você notar, quanto mais você estuda e sente a espiritualidade, menos você consegue falar. Você não consegue falar com a sua família, raramente as pessoas conseguem falar com a família, é difícil. Então, quando você tem um grupo, a gente chama grupos de aquário, né, da nova era de aquário, é um grupo em que você finalmente pode falar destas coisas e trocar dicas e trocar coisa. É muito legal. É muito legal. Tem gente que eu conheço que casou nesses grupos. Tem gente que ficaram super amigos. Tem grupos de pessoas se juntando para treinar, para meditar, para fazer. Muito legal, tá? Depois, tem uma coisa chamada Desafio 21 Dias, que é um desafio que não está à venda sequer. Eu nunca vendi isso. Que são 21 dias em que você vai... É uma abertura de canal de uma potência que não tem explicação. Só para você ter uma ideia, você num dos dias você chega aí no fundo do Oceano Pacífico. Imagina, é muito potente. Depois você tem todas as meditações flash. O que são as meditações? É um projeto online que eu tenho, temático. Então, cada tema, você tem toda a teoria e 5 meditações. É como se fosse a base de tudo. Então, por exemplo, eu superior, teoria, 5 meditações do eu superior. Limpeza espiritual, a teoria, 5 meditações de limpeza espiritual. Essência, teoria, 5 meditações da essência. Vidas passadas, 5 meditações com regressões. Tem gente que quer fazer regressão, as meditações flash têm 5 regressões. Entendeu? Futuro ideal. Qual é o teu futuro mais incrível? Tem 5 meditações sobre o futuro ideal. Acordo das almas. O que você combinou com as pessoas que você se cruza, né? Pessoas que você gosta e pessoas que você não gosta. O que você combinou? Quais foram os acordos que você fez lá em cima com elas? E as 3 aulas de Semana do Karma, que a gente já tirou do ar, e elas ficam como bônus para você rever
com calma, para entender mais. Por isso, eu vou falar, eu acho, existe um conceito que eu gosto muito, que é, eu não sei o nome em português, o nome em inglês é over delivery, que é você dar mais do que o curso custou. E eu adoro esse conceito, quando a gente dá mais do que a pessoa paga. Porque eu bate muito com a minha honestidade e com a minha necessidade de passar a mensagem. Porque cobrar a gente tem que cobrar, já sabe, custa muito dinheiro fazer, custa muito dinheiro, tudo custa muito dinheiro. E 90% do meu conteúdo é gratuito, né? Então é normal. Mas poder cobrar X e entregar 5 vezes X, 6 vezes X, 10 vezes X, para mim é uma felicidade. E os meus cursos fazem isso, over delivery. Tá? Agora vamos para as perguntas. E eu gostava que você fizesse perguntas sobre esse curso. Tem gente que tem dúvidas e eu gostava que... Ah, só mais uma coisa que eu queria te falar. Quando eu te falo as coisas que ninguém te fala sobre karma, eu queria que você entendesse isso. Que é, este atalho, né, esse curso, vai te ajudar em muita coisa que as pessoas falam que você tem que resolver, mas ninguém te fala como. Autoestima, boicotadores, escassez e abundância, lado negro, tudo isso que a gente fala tanto, tá num curso só, que é esse. Então é o seguinte, a gente hoje vai falar de pertencimento. E por que esse conceito é um conceito tão importante hoje em dia para se falar sobre isso? Porque tem muita gente, muita gente que não está entendendo porque que não se sente pertencendo. Não se sente fazendo parte. Nem da família, nem dos amigos, nem do trabalho. Tem gente que, por exemplo, não se sente pertencendo, né? Não se sente fazendo parte da sua família e, de repente, num grupo de trabalho já sente. E isso é comum, tá? Nem sempre a pessoa sente que não pertence a lugar nenhum. Tem gente que sente que não pertence a lugar nenhum. Os grandes viajantes, né? Que hoje em dia tem muito viajante, muito mais que havia em qualquer outra altura, são normalmente pessoas que não se sentem pertencendo a lugar nenhum. Mas pelo menos elas fazem alguma coisa com isso. Elas pegam e vão viajar. Tem gente que sente que não pertence e fica no mesmo lugar a vida toda. E é muito frustrante, né? É muito angustiante. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar para vocês que, na realidade, nós estamos fazendo uma mudança de era. E essa mudança, o que é uma mudança de era? Rapidinho, tem muita gente que já sabe. Mudança de era nós, Terra, Sistema Solar, mudamos de era de 2000 em 2000 anos. Isto é, o Sistema Solar vai andando e vai sendo matizado por várias constelações. Durante 2000 anos é constelação de Peixes, depois é constelação de Aquário, depois é constelação de Capricórnio, né? E a gente agora, desde o início, quando Jesus nasceu até agora, a gente tem estado, estes últimos 2000 anos, na era de Peixes. Então, é como se a humanidade ela é matizada por aquela energia de Peixes. E a energia de Peixes, e é muito curioso isso, que Peixes é um signo muito bom. Aliás, todos são muito bons. Só que são muito duais, tem muito bom e tem muito mal. Então, quando é mal, é muito mal, quando é bom, é muito bom. E uma das coisas muito ruins não é bem ruins, meio que preparou a gente para agora, né? No universo não existe nada bom nem ruim. Existem coisas que são necessárias, desafiantes, para a gente agora saber o que sabe. Uma das características da era de Peixes, que estamos terminando agora, é a culpa, a obediência, o julgamento, o medo, a vitimização. Então, a gente passou 2000 anos sendo educados para obedecer, não escolher. Não ser quem você é, ser um ser que se adapta às expectativas que tem de você. Tipo, você mora nas expectativas do outro. E tudo isso agora está mudando. Está mudando de uma forma muito radical, porque são, imagina, 200, 300 anos para fazer mudança de era, mas é muita coisa para mudar. E é natural que cada filho, né, vai vindo completamente diferente dos seus pais para poder fazer a mudança. Então, por exemplo, esse aqui ainda estão 100% em peixe. Os filhos dele vão estar aqui 80% em peixe, 20% em aquário. Depois os filhos dele já vão estar 60% em peixe, 40% em aquário. E por aí adiante até nascer o aquariano puro. E a gente está aqui nesse meio, nesse sanduíche. Então o que acontece? O que é o pertencimento explicado pela espiritualidade é que você, é como se você já estivesse com um pé na era de
Aquário, mas você ainda está sendo educado, o teu chefe, todas as figuras de autoridade, ou mesmo o círculo de amigos, que tem alguma autoridade sobre você, ainda estivessem na era passada. Então, por exemplo, você sente coisas que são muito fortes dentro de você, porque você está toda matizada por aquela energia de aquário, mas você olha e o que está à tua volta ainda é do pensamento da culpa, julgamento e medo. Você entende? Então o que acontece? É como se a gente não consegue, por exemplo, no caso da nossa família biológica, a gente não consegue fazer com que toda a estrutura de quem eu sou confira com a estrutura de quem são as pessoas da minha família. Se fosse há 500 anos atrás, todos pensavam do mesmo jeito, isto é, os filhos tinham o mesmo pensamento dos pais, os pais tinham o mesmo pensamento dos pais deles. Por quê? Porque são 2000 anos em que aquilo fica tudo igual. Essa mudança começa a haver grandes cisões. Por quê? Porque os filhos que já vão, por exemplo, eu ia falar os filhos que já vão, mas aí veio uma ideia na minha cabeça. Os filhos que já vão nascendo com mais energia de aquário chocam com os pais, mas depois você também tem uma outra coisa que pode acontecer, que é de repente um pai ou uma mãe já serem tão progressistas, já serem tão aquarianos e que de repente por algum motivo tem um filho que é retrógrado. Aí eles ficam loucos. Porque aí o filho não pertence, sente que não pertence, sim, ele é, não é retrógrado, não, é conservador. Né? Ele é extremamente conservador e tem aqueles pais completamente. Até porque Aquário é um signo, é uma energia extremamente revolucionária, extremamente futurista, extremamente de identidade, quem eu sou. Peixes não. O peixes é uma coisa, ele é difuso, ele é muito sentimental, ele é muito sensitivo, mas ele fica meio nas águas, então ele meio que se afoga ali naquelas águas, ele de repente não sabe muito bem quem ele é, ou quem o outro é, ou o que ele sente, ou o que o outro sente, é uma coisa meio confusa. E então, o que o peixes faz? Ele acaba por ficar mais endurecido, porque todos os signos d'água têm isso, que é se você não tomar cuidado, a pessoa é tão sensível, tão sensível, que o que ela faz? Ela se bloqueia emocionalmente para não doer. Então ficam uns robôs quase duros. Entendeu? Para que não doa. Agora imagina toda a humanidade nisso. Então o que acontece com o aquário? Uma das particularidades do signo de aquário são os grupos. São os amigos. E por quê? Exatamente por causa disso. Porque quando você se sente que não pertence à sua família biológica, o que você vai buscar? Você vai buscar os amigos, que na realidade quem é que você encontra? Família cósmica. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha vida que é minha irmã cósmica. Ela não é nem da minha família, mas ela é minha irmã cósmica. A gente não precisa falar para se entender. Tem que ter uma ligação muito forte. Entendeu? Por quê? Porque de repente eu encontrei uma pessoa que é minha família, mas não família biológica, é família da minha alma. É como se a minha alma fosse irmã da alma dela. Às vezes a gente não está de acordo, mas a ligação é muito forte. Entendeu? Então, quando a pessoa se sente não pertencendo, o que ela tem que fazer? Aliás, o que ela não pode fazer? Que aqui é que está o nó. Ela não pode ficar forçando. Porque quanto mais ela força, mais ela fica magoada. Porque é óbvio que, se uma das características da era de peixes é o julgamento, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser julgada. Vão criticar ela, vão culpar. Eu tenho alunas que, inclusive, dizem que os pais dizem coisas do estilo: você tá toda errada, você não consegue, você não presta para nada. E não que ela é só diferente deles. Só que na era de aquário, os aquarianos, eles não conseguem olhar para uma pessoa diferente e falar: você tá toda errada. Porque o aquariano, ele já entende que a nossa diferença é o nosso ouro. É você ser único. Então ninguém é igual a ninguém. Mas o peixes, como é que ele anda? Em cardume. Então, para a era de peixes, era muito mais fácil serem todos iguais. Se você notar, os jovens se vestem de igual, tem o mesmo. Eu lembro do Justin Bieber, quando ele tinha um penteado muito estranho. Todos os menininhos tinham um penteado igual a ele. Por quê? Porque na era de peixes faz sentido para a pessoa ela se sentir dentro daquela tribo. O aquariano não.
A tribo é feita da alma, a tribo é feita da energia, não é do físico. Então, ele meio que quer ser diferente, porque ele é diferente, ele quer celebrar a sua unicidade, a sua individualidade, e ele consegue fazer ligação com uma pessoa diferente. Ele não precisa que a pessoa seja igual a ele para ter a ligação. Por quê? Porque é uma ligação mais de alma, menos de matéria, menos de físico. Então, qual é o erro de quem se sente não pertencendo? É ficar lá. A pessoa fica lá, fica se forçando. Tem uma coisa que eu estava falando para uma aluna minha que eu acho que é muito ilustrativo, que é o seguinte. Imagina que você sente não pertencendo. Você sente não pertencendo. Está no domínio da emoção. E aí o que você faz? Você pega a tua cabeça, que é outro domínio, que é o domínio da dimensão mental. Então você tem a dimensão emocional sentindo que não pertence. Aí você pega a dimensão mental e critica. E fala, não, mas por que eu sinto isso? Eu não tenho que sentir isso. Eu preciso trabalhar. Então eu não vou sair do meu emprego porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar meu dinheiro no fim do mês, eu preciso pagar minhas contas, então eu preciso... Eu costumo sempre falar, você já reparou que a tua cabeça faz muito barulho? E faz, ele fica falando. Então o que acontece? Você tenta curar uma questão da dimensão mental, que é sensação de não pertencimento, sensação que eu não faço parte daqui, que eu sou estranho, que eu estou tudo errado, porque quando a maioria é de um jeito, você nunca pensa que eles estão ultrapassados, não, você pensa que você que está errado. E você pega essa dimensão mental que tá gigante, né? Essa sensação eu não pertenço, pega a tua cabeça, que também é gigante, que você é uma pessoa inteligente, com certeza, e vai ganhar um monte de argumento para matar esta emoção. E é por isso que as pessoas ficam em empregos que não gostam durante 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ficam em casamentos que não aguentam durante 20 anos, 30 anos, 40 anos. E é por isso que as pessoas estão ficando doentes. Porque é como se, nesta nova era, a emoção tem que ser um argumento. O que eu sinto tem que ser um argumento. Eu não posso sentir uma coisa e depois a minha cabeça dar argumentos da dimensão mental para matar o que eu sinto. Porque se você começa a matar o que você sente, chega um dia que explode. Explode como? Tá lá dentro e não vira doença. É ou não é? Eu costumo falar que cada lágrima engolida vira doença. É verdade. A tua emoção, ela tá lá dentro. Então a raiva prejudica o teu fígado. A sensação de inadequação prejudica os teus pulmões. Cada sensação prejudica um órgão, porque é um órgão ligado ao que você sente. Então qual é o erro da pessoa que sente que não pertence? Fazer com que a sua dimensão mental mate o que ela sente. E o que deve fazer uma pessoa que sente que não pertence? Ela deve, eu não estou pedindo para você se despedir. E não estou pedindo para você se divorciar. Eu só estou pedindo para você sentir e aceitar o que sente. E depois, o que você vai fazer com isso é outro assunto. Se você quiser, depois faça uma live que fala assim, o que fazer quando você já descobriu que está tudo errado na sua vida. Mas é outro assunto, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Eu posso continuar no mesmo emprego sabendo que eu sinto que aquilo não é para mim, que eu não pertenço e que eu não quero. Porque quando eu estiver no emprego, eu não vou me despedir porque eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas. Até aí tá pacífico, ninguém tá pedindo para você se despedir. Agora, o que eu estou pedindo é para você saber que aquilo não te representa, que você não se sente pertencendo, que tá alguma coisa errada e que não necessariamente você é errada e começar a pensar no assunto. Caramba, talvez eu precise de outro emprego. Então vamos procurar. O que eu gostaria de fazer? Onde eu gostaria de estar? Não. E fica. Até que um dia você vai encontrar. Ou porque é outro emprego, aí você se despede desse e vai. Ou porque é uma empresa que você vai montar e aí você acontece alguma coisa, pede um empréstimo, consegue como é que fala? Uma indenização de ter ido embora e faz. Porque tem uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade. Quando você está no caminho certo, tem trilhos, imagina, vários trilhos, né? Quando o teu trem está no trilho certo, a vida faz assim. E ele vai, porque é o trilho correto. Agora, se o teu trem está num trilho que não é o teu, podem vir 200 homens empurrar, não anda. Então, mais vale
é preferível você ficar aqui um tempinho no emprego que você não gosta, no casamento que você não gosta, em amigos que você não... Deixa, não tem problema. Só ganha consciência. Ganha o teu intencional. E aí quando você souber que não dá, souber que tá errado, souber que aquilo não é para você, eu consigo entender. Você sabe que eu sei ler pensamentos, né? Então eu já estou lendo os pensamentos de vocês que estão me ouvindo. E o pensamento que eu estou lendo aqui é: ué, mas eu não posso ficar no emprego sabendo que aquilo não é para mim, porque aí eu vou querer sair. Então é melhor não pensar nisso. E é um pouco o que as pessoas sentem. Então, espera. Se eu souber que aquele casamento não é para mim, eu vou querer sair. Então é melhor não saber. É melhor viver completamente bloqueada, com a mente matando o que você sente, para você não ter vontade de sair e não ser infeliz. E é o oposto. Eu prefiro estar num lugar que eu sei que não é para mim, mas ter uma visão nítida e clara de que aquilo não é para mim. E cada minuto da minha vida eu vou ficar pensando como é que eu faço para sair dali em boas condições, do que ficar para não sofrer, fingindo que não sei que aquilo não é para mim, e depois continuar lá, sofrendo. Qual é que você acha que tem mais resultados e que é mais eficaz? Você entende? Então, é muito importante a sensação do pertencimento, ela não ser destruída pela tua cabeça nem pelos teus argumentos. Fica só se sentindo não pertencendo. Fica. Como diz Jesus, né? Deixa doer para passar depressa. Fica. Fica. Deixa doer. Deixa doer. Deixa doer. Por quê? Porque quando você deixa doer, quando você chora, não de raiva nem de vitimização, não, só de tristeza, de não pertencer. Eu adorava ficar aqui, mas eu não pertenço, isso não é pra mim. E você vê que não tem raiva aqui? Tem. Adorava ficar aqui. Adorava este emprego, mas isso não é pra mim, não, eu não me sinto bem, eu me sinto mal, eu vou embora com dor de cabeça, eu vou embora chateada, falam mal comigo, eu não posso responder, eu tenho ideias, ninguém ouve, ninguém quer ouvir as minhas ideias, só querem que eu obedeça, calar. Isso é tudo dera de peixe. Então o que você faz? Você fica ali, sim, naquele emprego, naquele casamento, ou naquele ciclo de amigos, whatever, naquela escola, seja o que for, só que você fica ali, preparando a sua estratégia de saída. Dói? Claro que dói, mas dói muito mais quando você não sabe e não se prepara para sair. O que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer daqui para frente é que cada vez mais a coisa vai inverter. Isto é, eu conheço lugares em que as pessoas que são mais restritivas, julgativas, culpativas, esta palavra não existe, eu inventei. Culpativas é aquela que culpa todo mundo. Que tudo tá ruim, tudo é mal, tudo né? Essas pessoas, quando entram num ambiente de liberdade, de abundância, de chefes que querem ouvir o que os funcionários têm para falar, de pessoas que olham para cada pessoa como se fosse uma alma e não como se fosse uma pessoa menor ou maior do que elas. As almas são todas iguais, né? Então, o chefe, quando olha para um funcionário, são duas almas que estão ali, fazendo coisas diferentes, mas são duas almas e são iguais. Você entende? O que vai acontecer cada vez mais? Claro que vocês podem pensar assim, mas a gente não vai estar aqui para ver, porque vai daqui a 100, 200 anos. Vamos! A gente vai reencarnar de novo, não fica preocupado. Esta não é a tua última vida, tá? Não pode ser. Porque tá muita confusão aí. Eu não acredito que você consiga limpar tudo. Limpa tudo assim, pim, pum, já está, vou embora. Não. Você vai voltar e você vai ver. E quando a gente voltar, e provavelmente estaremos aqui todos de novo fazendo não as mesmas coisas, mas a gente vai se encontrar de novo, né? Porque não faz muito sentido eu estar aqui e uma pessoa tá lá na Austrália me vendo. Se isso não é uma ligação, isso é o quê? A pessoa tá acordando agora e tá me vendo e eu tô aqui do outro lado do mundo? Isso é família cósmica. Isso é a ligação das almas. Que não precisam de... E você pensa, por que nasce a internet? Exatamente há 20, 30 anos atrás, que é quando começa a Era de Aquário. É exatamente para perceber que o mundo é uma ervilha. E que as ligações, elas são feitas de almas. Quando é que há 50 anos atrás, 100 anos atrás, eu ia ter ligação com uma pessoa da Austrália? Nem conseguia chegar lá. Então, o próprio universo ele vai se moldando e nós, seres humanos, vamos descobrindo coisas
consoante as coisas que a gente consegue entender e que a gente consegue vibrar. Se a gente não tivesse tanta necessidade de encontrar a família cósmica, seja onde for que ela esteja, quando a internet nasceu, tinha morrido no mesmo dia. Porque não havia necessidade. Por que que não morreu? Porque cada vez mais existe necessidade de eu encontrar com os meus amigos. Por que que as redes sociais têm o impacto que têm? Porque cada vez mais os filhos estão menos ligados aos pais e precisam encontrar a sua família cósmica por aí. E então, quando eu tenho uma ligação muito grande com alguém, se eu vou para outro país, a gente se encontra nas redes sociais. Quando eu vou viajar, conheço alguma pessoa, ou conheço um grupo de pessoas, a gente continua se falando nas redes sociais. Por quê? Porque a ligação das almas, hoje, é mais importante do que as ligações biológicas, as ligações de emprego. De repente você não conversa com ninguém do teu emprego e tem um cara lá do outro lado do mundo e você fica conversando com ele. Eu tenho uma amiga nos Estados Unidos, a gente agora não tem falado tanto, mas a gente se conheceu em Londres e a gente fala. Ela já veio aqui me ver, eu já fui lá ver ela e a gente continua. De vez em quando, oi, tudo bem? Não perde a ligação, porque a ligação de alma não é ligação biológica de sangue ou alguma coisa que seja mais aqui debaixo da matéria. Você entendeu? Então, essa sensação de não pertencimento, em vez de você tapar ela, matar ela, não, usa como uma bússola. É a tua bússola para você saber se você está com a sua tribo ou não está com a sua tribo. Se você encontrou pessoas que têm a ver com você ou se você não encontrou pessoas que têm a ver com você. Você entende? Essa sensação é uma sensação que pode te guiar para o lugar onde você vai ser feliz. Porque quando você está entre pessoas que você não tem essa sensação, quer dizer que eu cheguei em casa. Eu cheguei em uma das minhas casas. E quando você está aí, aproveita. Aproveita, porque são ligações muito profundas, provavelmente de vidas passadas, provavelmente vocês já tiveram várias vezes, em várias vidas. Sabe aquela pessoa que você encontra? Há 1000 anos que eu não te via. E como é que você sabe? Você pode até não ser sensitivo ao ponto de saber que você conhece, mas, por exemplo, você já te aconteceu de conhecer uma pessoa e, de repente, parece que vocês estão continuando uma conversa. Vocês não estão começando uma conversa. Não é, oi, o meu nome é... Não, é... Ah, sim, mas eu sabia ouvir... Parece que vocês terminaram a conversa há 300 anos atrás e agora estão continuando a conversa. Sabe aquela pessoa que você conhece e a intimidade que você sente é tão grande? Não fa... A pessoa até fala, caramba, é estranho. Eu te conheci há 10 minutos, parece que eu te conheço faz 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Isso é encontro de almas. E é esse encontro de almas que ajuda a nossa sensação de não pertencer. Só mais uma para terminar, que é super importante, que é a sensação de não pertencimento, ela também pode ser cósmica. O que isso significa? Que eu tenho saudades de casa. Casa lá em cima, onde eu vivi tantos anos entre vidas. Imagina que eu morri, fiquei 1000 anos lá em cima, ou 500 anos lá em cima, ou 300 anos lá em cima, eu venho para aqui, mas eu não me... Não, por quê? Porque eu estou vibrando numa outra frequência vibratória mais parecida com a que eu tinha quando estava lá em cima, entre vidas. Então, aquelas coisas daqui de baixo, porque a matéria é muito pesada, né? Se você pensar, você tem um sonho, imagina, você tem um sonho. Entre você sonhar e conseguir pôr na matéria, você já viu o esforço que é, o trabalho que é. Por quê? Porque ela é pesada, ela pesa, ela é dura, ela tem arestas, ela é dual, ela não é una, ela não é absoluta. Então tem muita gente que sente que não pertence, por quê? Porque falta a sensação do absoluto, a sensação do sagrado, toda aquela sensação que a gente recebe quando medita, quando está lá em cima, quando vai para aquela dimensão do uno, sem ser a dimensão da matéria. Então, o não pertencimento também pode ser isso. Podem ser pessoas que estão muito ligadas ainda à energia que tinham lá em cima e que não conseguem enraizar aqui embaixo. Aí, eu tenho um segredo para vocês. Um segredo não, um conselho para vocês. Que é o seguinte. A hora da gente ir embora, não é a gente que decide. Aí, não tem livre-arbítrio nisso. Quando as pessoas querem ir embora e decidem ir embora e se suicidam, é o pior dos karmas. Então isso não é uma coisa que a gente queira fazer e que, né, que a gente queira que alguém faça, porque depois vai dar muito trabalho nas vidas seguintes. Porque aí você vem em condições mesmo muito ruins. Então, pensa assim, não está na minha hora de subir.
Tá na minha hora de ficar aqui, é porque eu tenho uma coisa para fazer aqui. Algumas coisas para fazer aqui. No dia que eu acabar de fazer, eu subo. Então eu vou vivendo aqui, não no sentido, eu não pertenço, eu não pertenço. Não, no sentido de, eu ainda não pertenço. Vamos mudar isso. Vamos mudar mais isso. Vamos mudar aquilo. Vamos mudar aquilo. E chega uma altura em que você está rodeado de gente que pensa como você, que sente o que você sente. E aí você já sente pertencendo. Você entende? É como se nós viemos mudar o mundo nessa mudança de era. Pensa, o mundo estava peixes e tem que passar para aquário. Quem muda? A gente. Então o que vai acontecer? Você vai pegar aqui as coisas que você... Quando você sente que não pertence, é porque ainda não está no lugar que vai ter que estar. Por isso é que a gente costuma falar... Isso são os índigos, né? Os índigos são os seres que vêm mudar o mundo. E são os que não pertencem, os que sentem que não pertencem, os que são sensitivos, os que são mais sensíveis, os que não gostam de desonestidade. Só que esse mundo ainda está assim. Então, em vez de você ficar muito debilitada porque tá num lugar onde você não sente que pertence, pensa assim, não, eu vim mudar isso. Por que às vezes as pessoas falam que os índigos são arrogantes? Porque eles sabem que vieram mudar o mundo. E eles querem uma coisa, parece que eles visualizam uma coisa, e os índigos são meninos de aquário, né? Meninas, pessoas de aquário. E é muito curioso, porque parece que eles sabem, eu tô falando eles porque eu também sou índigo, né? Então parece que a gente sabe como tem que ser, ou como vai ser, parece que a gente teve um deslumbre de como o mundo vai ser daqui a uns anos, ou daqui a uns séculos. Só que a gente olha ainda não é. Essa sensação é uma angústia tremenda e ajuda se a gente souber que a gente veio fazer ser. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu, que vim numa família de artistas, que não tinha nada a ver com espiritualidade, meu pai era ator, minha mãe é atriz, minha filha é atriz, meu irmão era ator, meu filho é músico, meu outro irmão é músico, tudo artista. E eu venho assim, olhando, e de repente eu começo a entender a espiritualidade, a entender o mundo visível e invisível, esta interligação entre os dois mundos, e que quem só está nesse mundo só pega metade, porque falta a outra metade, começa a conectar, começa a meditar, tudo acontecendo. Eu entendi que eu tinha que trazer isso. Por que eu estou aqui toda quinta-feira com você? Porque eu estou aqui para te trazer para esse lado. Acaba por ser uma coisa meio egoísta, né? Eu tô aqui para você entender, para eu ter com quem conversar. Porque há 20 anos atrás, quando eu comecei, não tinha ninguém para conversar, ninguém sabia isso que eu estava recebendo. Agora, muita gente já sabe. Então, o que acontece? Esse é um truque para você sair da sensação angustiante de não pertencer, para você entrar numa situação empoderada de eu vir mudar. Olha como a mesma coisa tem conotações diferentes. A mesma coisa tem energias diferentes e tem abordagens completamente diferentes. Uma pode te levar a uma solidão, a um isolamento, a uma depressão, tudo. E a outra te dá uma energia incrível, tipo, eu sou responsável por isto ficar diferente. Quando eu morrer, isso tem que estar diferente de quando eu nasci, senão eu vou morrer sem saber para que eu nasci. Como assim? Você entende? Então, pega essa tua sensação de não pertencimento, tira a vitimização dela e te empodera, porque ela é tua bússola. Ela é tua bússola para saber se você já chegou no lugar que você veio transformar. Se você já chegou no lugar que você veio fazer com que as coisas sejam. Não precisa ficar gritando com a sua mãe para mudar ela. Deixa ela. Ela ainda é daquela era. Não tem problema. O amor continua o mesmo. Só que você sabe que ela é de outro lugar. Não tem problema. É como quando a gente tem um bebê e a gente deixa ele ir para o mundo. Vai para o mundo. Vai fazer o que você veio fazer. Que é transformar estas mentalidades, esta estrutura que a gente tem ainda. Se você notar, o Google, a primeira vez que imagens do Google apareceram, em que o pessoal tem ping-pong, bilhar, snooker, dentro do trabalho, toda a gente ficou... Agora, todo mundo tem. E por quê? Porque naquela altura foram aquelas pessoas que tiveram a coragem de dizer, espera, eu trabalhei em lugares que eu queria curtir depois do almoço e não tinha nada. Aí ficava olhando para o teto. Aí quando eu ia trabalhar, eu ia desenergizado. Agora não. Agora eu tenho aqui ping-pong, pembolim, como é que fala matraquilhos em Portugal? Snooker,
um monte de coisa que eles têm. Como é que eles vão trabalhar na parte da tarde? Energizar, tiveram brincando, tiveram gritando, tiveram... Isso foi preciso uma pessoa sentir não pertencimento para poder criar. Você entende? Quando o não pertencimento é um gatilho da transformação. E aí você não é vítima. Aí você não se vitimiza. Aí você não fica isolado. Por quê? Porque ao mudar, ao estar no outro lugar, você começa a atrair pessoas iguais a você. Então chega um dia que você tá como eu, só com gente que pensa o que eu penso. Então às vezes as pessoas falam, porque a vida tá difícil. E eu, tá? Pra mim não tá. Por quê? Porque eu só estou com pessoas que entendem o que eu estou falando. Eu não me sinto não pertencente. Claro que quando eu vou na festa do priminho, me sinto. Mas aí também eu estou tranquila. Porque veja a família, que é o que sobra é o amor. Então eu fico só com aquele amor. Não preciso que eles me entendam, porque eu tenho que me entenda. O problema é quando a pessoa não tem aqui quem entenda, sente o amor, mas depois, como não tem quem entenda, fica aqui cobrando desses, que esses deem o que eles não podem dar. Porque eles não são essas pessoas.